Muitos falam que você deve fazer, mas poucos realmente questionam como você se sente. E eu verdadeiramente quero saber como você se sente. Então, se você sentir de falar pra mim, me manda uma mensagem que vai ser um prazer entender realmente como você tá se sentindo agora, tá? Primeiro de tudo, né, a gente trabalha muito aqui nesse Instagram a ansiedade. Então, nada melhor do que uma respiração profunda pra gente começar essa live. Vamos comigo? Tava fazendo meu processo aqui e eu pensei, por que não fazer na live? Né? Já vai criando um clima gostoso aqui pra gente. Então, faz uma respiração aí bem profunda pra você que tá comigo ao vivo, pra quem tá assistindo esse vídeo depois que vai ficar gravado. Respira bem profundo pelo nariz. Segura e solta no dobro do tempo pela boca, sentindo essa respiração sair. Pode fazer esse ciclo aí 2, 3 vezes até você realmente se acalmar e entrar no clima. Vamos lá, hoje eu quero falar sobre a ansiedade. Ela é cerebral? Ela é corporal? Como é que funciona tudo isso? Antes de eu entrar no tema, eu quero comentar com você duas questões, duas situações. Vamos imaginar que você é a pessoa A e eu sou a pessoa B. Essa pessoa A, ela tá indo, né? Você, no caso, tá indo para sua casa e você tá indo a pé. Você pegou um caminho novo e esse caminho é um pouco estranho por ser novo e também porque já tá tarde, começou a escurecer e você começou a perceber que tinha pouca gente, então teu alerta de ansiedade subiu. Porque você entendeu que é um caminho novo e você precisa estar atenta, ok? Então vamos dizer assim, uma ansiedade normal, que o teu corpo precisa para te manter vivo. No cenário A, que seria eu tô dirigindo, né? Uma outra cena, eu tô dirigindo meu carro e de repente eu escuto um trovão. Esse trovão me lembra uma situação que aconteceu na minha vida e eu já começo a ficar com receio. Porque com o trovão, a outra vez, o carro deslizou e aconteceu um problema. Então, nesse aspecto, a ansiedade já é patológica, que a gente chama, né? Já é uma ansiedade que não é natural para você. Então, é nesse aspecto que a gente vai trabalhar, tá? É nesse perfil de ansiedade. Quando a gente olha para esses dois perfis, muitas vezes a ansiedade normal, ela não foi bem trabalhada e pode ter virado a outra ansiedade, mas pode ter uma sequência de outros fatores. A causa pode ser variada desse possível adoecimento, vamos dizer assim. Pode ser a genética, pode ser questão de história de vida mesmo, como eu trouxe, né? Aconteceu algo e essa pessoa está fazendo uma associação, o que é muito natural. Eu trabalho muito essa questão de trauma aqui com os pacientes. Também pode ser algumas exposições, né? A partir do momento que eu me exponho a algo, eu posso também sofrer consequências. E isso é inclusive uma das coisas que a gente fala muito dentro da ansiedade, que é a paralisia. Mas voltando aqui no aspecto, né? Muito se fala sobre síndrome do intestino irritável. Você já deve ter ouvido falar, se você não sofre disso, você já deve ter ouvido alguém que tem, alguém que não pode comer lactose, alguém que tenha restrições alimentares. Você já ouviu falar sobre síndrome do coração irritável? O que eu tô querendo te falar aqui é o seguinte, não importa aonde seja o teu corpo, tudo começa na tua mente. Então, a nossa mente é um baita de um catalisador para você conseguir ser saudável ou para você adoecer. Então, independente de qual sintoma físico ou emocional você tenha, a gente precisa fazer um processo para organizar o que você está sentindo. Por isso eu comecei fazendo essa pergunta, o que de fato você está sentindo hoje. É importante você se questionar isso. Se não tem ninguém ao seu lado que te pergunte como você está, se pergunte. Isso é muito importante, é uma ferramenta muito importante e tão acessível. A gente fica sempre querendo coisas externas, sendo que a gente tem muitas respostas. Mas vamos lá, hoje eu quero trazer então essa visão, né? Para o nosso cérebro, que é o maestro do nosso organismo funcionar bem, ele vai passar por 3 principais etapas. Primeiro, ele vai entender os sensores externos, lembra da rua que eu estava falando? Da rua, do trovão, do carro. Depois, ele vai entender os sensores internos. Então, ok, olhando de novo o processo da rua, tá escuro, não tem ninguém, isso aqui é perigoso. Ou então, olhando para a questão do carro, poxa,
deu um trovão, vai chover, como eu posso cuidar, né? Então, primeiro eu olho o externo, depois eu olho o interno. E também a gente faz sempre associações com as nossas memórias. Então, tudo aquilo que é pra mim fácil de interpretar, ou eu já vivi, ou eu já passei, aquilo ali sempre vai ser colocado dentro do processo, tá? Depois que eu faço todo esse processo, aí sim a gente entra na parte fisiológica, na parte do corpo. Porque a ansiedade ela pode ser dividida numa tríade. Então a gente tem a parte física, que a gente está trazendo hoje aqui, pode ter a parte emocional e também a parte comportamental. Vamos falar um pouquinho cada uma delas? É importante falar sobre isso, porque muitas vezes o ansioso ele só quer resolver o problema dele, né? A gente só quer resolver, só quer parar a nossa ansiedade. Só que a partir do momento que a gente começa a entender um pouco mais como funciona a ansiedade, traz a clareza, né? Eu acredito muito nisso, assim, quando a gente consegue entender o porquê, cada pessoa tem um jeito de entender as coisas, mas quando a gente entende o porquê, tudo fica mais fácil. Então eu tô trazendo aqui clareza para você conseguir compreender como teu corpo funciona, para você saber reagir melhor às próximas questões. E é claro que nem sempre tá na nossa mão resolver sozinho, né? E você não precisa passar por isso sozinho. E por isso pode contar comigo. Mas o ponto principal aqui é parte física, que é o que eu mais atendo aqui dentro do consultório. Palpitação. As pessoas falam pra mim, meu Deus, eu chego a ficar muitas vezes... parece que meu coração vai sair fora do peito. É muito normal essa aceleração, porque eu tô preocupada e meu corpo tende a bombear mais sangue, trazendo mais disposição para luta ou fuga, né? Também pode ter respiração rápida. Algumas pessoas relatam para mim falta de ar. Então imagina, respiração é a chave, né? Eu sempre falo, o controle remoto da nossa mente é a respiração. Só que nesses momentos a gente não pensa, a gente age. Então é complexo, mas é importante a gente saber disso. Outras coisas, tensão, eu fico muito tensionado, eu não consigo relaxar, eu não consigo fazer as coisas como eu preciso. E a gente pode também ter alguns casos de algumas pessoas que sentem fraqueza. Então a pessoa já acorda e parece que tá assim, cansada de certa forma e tá fraca, tá frágil. Existem também pessoas que mencionam sudorose, né? Então aquele suor excessivo. E também tem pessoas que têm problemas de gastrointestinais aí, pode ser dor, pode ser náusea. Então tudo isso são questões físicas que você já consegue sentir no teu corpo. Proveniente disso é a ansiedade. Muitas vezes a gente acha que não, que é outra coisa, mas é daí que vem todas essas questões. Quando tá no físico, já é um problema, porque muitas vezes você já passou ali pelaquela questão do cérebro, sensores externos, sensores internos, para de fato conseguir entrar na parte das memórias e te deixar bem ou te deixar mal, né? Então, a partir do momento que está no físico, está no órgão, é uma situação mais delicada e você precisa agir o mais rápido possível. Quando a gente está falando na parte do emocional, é aquela situação pré-apresentação, uma palestra que você vai fazer, ou uma apresentação no teu trabalho, na escola, ou mesmo, por exemplo, para vir aqui na live. Não é um processo super fácil, super simples. Eu fico ansiosa antes de entrar aqui. Eu aposto que muitas pessoas que trabalham no digital também. Então, esse nervosismo normal, mas em outro caso, um nervosismo constante, que você fica o tempo todo ali, parece que naquela ânsia de tentar resolver algo que você nem sabe o que é. Outra questão, medo, né? O medo, aquele medo desenfreado, aquele medo que não faz muito sentido. A gente também tem a questão de irritabilidade, né? Então, aquela impaciência, aquela coisa muito fora do padrão. Uma hora eu tô de um jeito, outra hora eu tô de outro. E isso oscila, às vezes eu brigo com as pessoas. Então, não é algo que é normal. Porque a gente acordar um dia mal, no outro bem, faz parte. Mas aqui não, entra uma questão um pouco mais assim, uma mudança, um rompante de humor. Você sentir que você está fora do teu controle, né? Então, excesso de preocupação, você não conseguir relaxar. Então, tudo isso entra na parte realmente emocional. E quando a gente vai para a terceira parte da tríade, que é a comportamental, pode existir uma certa evitação, né? Então, não vou fazer isso porque da outra vez não foi legal, não foi bom para mim, então eu vou evitar. Isso é muito comum, que a gente chama de paralisia, né? Então você deixa de fazer suas coisas para você, na verdade, evitar o desconforto,
né? Só que até quando isso? Né? Evitar o desconforto não vai resolver. A gente entra também na parte de não conseguir se concentrar, não conseguir relaxar, como a gente falou. Entra também em não conseguir dormir, excesso de pensamento, e você fica planejando, fica pensando em se eu tivesse feito ou se eu tivesse falado. Então tudo isso entra nessa parte comportamental. E também a mudança de apetite. Tem pessoas que falam pra mim, Bruna, eu não consigo comer. Ou outras pessoas também mencionam, meu Deus, eu como mais do que eu deveria. Né? Então isso é, de certa forma, comum, mas não é normal, e são aspectos realmente que trazem aí nesse desequilíbrio cerebral e traz para o nosso corpo. Então é importante sempre a gente entender que antes do nosso corpo sentir, nosso cérebro pode ter sido massacrado, vou usar esse termo, com perdas, com medo, com risco, com proximidade da morte. Então são coisas que são muito complexas, que são muito difíceis para o ser humano e que muitas vezes é silencioso e a gente vive sozinho pensando em tudo isso. Então tudo acontece primeiro no cérebro para depois, de fato, a gente sentir no corpo. Né? E por isso que eu sempre levanto a bandeira que é importante, quando a gente está passando por um processo, trabalhar de forma preventiva. Não esperar a questão acontecer, a gente ser bombardeado no nosso corpo para de fato a gente tomar uma decisão. É claro que mesmo quando está no corpo é possível agir, mas é importante a gente fazer um trabalho antes para resolver isso. Tá? Então, entrando agora na questão, né, de resultado, trouxe aqui um monte de informação para você, mas é importante você saber que tudo isso, seja físico, seja emocional, seja comportamental, é possível você resolver compreendendo as causas. Quando você entende a causa do teu problema, tudo fica muito mais fácil para você conseguir resolver. Né? Então, o aspecto principal é conseguir compreender que o que eu estou sentindo não é normal, não é uma coisa, está se tornando comum, mas não é normal. Busca ajuda. Busca ajuda de alguém que seja um profissional, porque muitas vezes a gente só falar dos nossos problemas para um amigo, para um familiar, com certeza pode auxiliar, mas essa pessoa não tem capacidade, no sentido mesmo profissional, de direcionar. E muitas vezes ela vai falar, não é nada. O que eu mais escuto aqui, na verdade, é isso. Poxa, conversei com algumas pessoas e me disseram que não é nada. Poxa, se você está sentindo, não é nada? Tem certeza? Então, busque ajuda o quanto antes, não fique sofrendo, a gente não precisa passar por isso sozinha, não importa a tua idade, não importa o teu período, é muito importante você sentir o momento certo de você buscar esse apoio. Né? Então, deixo o meu canal totalmente aberto aqui e reitero a pergunta que eu fiz no começo da live, se pergunte como você está sentindo. É muito importante a gente interpretar aquilo que a gente está sentindo. A gente tem uma tendência de fugir da dor. E na realidade, a gente precisa encarar essas questões. Te desejo uma excelente semana. Era uma live curtinha para trazer consciência. Então, até a próxima.